Sim, Senhor, eu quero ser feliz. Sim, Senhor, eu quero minha família de volta. Sim, Senhor, eu quero minha família no altar. A resposta é tão simples quanto a pergunta. Você quer ser curado? Responda sim. Não responda o que aconteceu, não responda o que você lembra, só diga o que Jesus está perguntando. Quer vida nova, quer poder, quer unção? Não importa o que aconteceu, não importa. Provérbios 18, 20 e 21. Diz assim o texto: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu Deus, é uma alegria poder compartilhar a tua palavra. É um privilégio, Senhor, saber que pessoas pararam tudo. Alguns já acordam diferentes porque sabem que tem culto. Como é bom ver o interesse pela tua palavra. Adultos, crianças, adolescentes. Como é bom, Deus, ver uma geração que tem aprendido a amar a tua palavra, a entender. E eu não estou aqui para dar uma aula de teologia, não estou aqui para contar história, eu estou aqui para ser um mero instrumento naquilo que o Senhor, como Pai, quer dizer para cada um deles. E eu imploro, aviva-os. Eu imploro, alcance as áreas vulneráveis. Eu imploro, incendeie a alma. Gere uma combustão de avivamento. Desbarate as mentiras do inferno. Ó Deus, nos livra de nós mesmos, das nossas ideias malucas e banais. Salva-nos. Salva-nos pela tua palavra. Salva-nos. Arrebata nosso coração para termos a certeza de que tu estás no controle, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Salomão está dizendo que assim como o nosso estômago, ele se abastece daquilo que nós comemos, o produto dos nossos lábios também pode nos matar ou nos levantar. Agora, aquilo que nós falamos, e há tanto poder na fala, a minha boca pode me dar um futuro brilhante, como eu simplesmente posso jogar toda a minha vida no lixo pela qualidade das minhas palavras. Isso é tão sério que no versículo 21 que lemos, Salomão diz que a vida e a morte depende muito mais da língua do que do coração, do pulmão, do estômago, do cérebro. A vida e a morte estão no poder da língua. E nós comeremos do fruto dela. Línguas que produzem vida terão vida, e línguas que produzem morte terão morte. Agora, o que nós falamos vem do coração. O que nós pronunciamos vem daqui de dentro. E o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Senão lembranças, histórias. Ninguém chega numa igreja vazio, ninguém chega num relacionamento vazio, ninguém entra numa empresa vazio. A verdade é que nós somos uma colcha de retalhos, marcados por pai, mãe, professores, pastores, líderes, ex-namorado, ex-namorada, ex-patrão. Nós somos uma complexa rede de lembranças, memórias, histórias, que manipularam o nosso jeito de falar, pensar, entender a vida, e a gente vai sendo agredido ou abraçado, e tudo isso vai nos moldando, como nós fomos moldados pela trajetória. E não tem jeito, aquilo que a gente fala, e é tão importante perceber aquilo que eu falo, aquilo que nós falamos é diretamente contaminado pelas nossas lembranças. Algumas vezes falamos tão pouco, porque as lembranças nos lembram de fases que fomos extremamente agredidos, quando dávamos opinião, e aí a gente pensa, então eu vou me calar.
Outros não, outros sempre foram reservados, mas agora fizeram amizades com pessoas que incentivaram você a ser extrovertido, e agora virou um papagaio, não cala a boca. A questão é que tudo que a gente reage hoje é fruto daquilo que nós construímos e lembramos. Mas a verdade que a palavra nos traz hoje é: e se aquilo que eu lembro, que me faz ser quem eu sou hoje, que me faz reagir como eu reajo hoje, e se isso não for real? E se essas lembranças, que fazem eu entender a vida como entendo hoje, não tem jeito, a forma como eu reajo na igreja, a forma como eu reajo na empresa, a forma como eu reajo no novo relacionamento, a forma como eu reajo na oração, na fé, a forma como eu reajo em qualquer lugar, não tem jeito, ela traz junto com ela lembranças, histórias. E se a forma como eu estou reagindo hoje, que é diretamente contaminada por uma lembrança, seja por uma lembrança gostosa, prazerosa, ou por uma lembrança amarga, e se essa lembrança não for real, e se essa lembrança não for legítima, e se eu estiver reagindo por algo que eu acredito que me moldou, mas não me moldou para ser alguém melhor, e se as minhas lembranças sobre o que fizeram comigo não forem reais, e se as minhas impressões, até mesmo sobre a maldade que eu sofri, a maldade que fizeram comigo, se eu tiver com uma perspectiva errada, quantos traumas a gente tem de coisas que não eram para nos traumatizar, quantos pensamentos limitantes, dizer eu não quero mais, eu não falo mais sobre isso. São pensamentos errados, porque nunca foi para nos limitar. E se aquilo que me moldou, ser quem eu sou hoje, reagir como eu reajo hoje, pensar como eu penso, e se isso for uma mentira? Quantos de nós já tomamos decisões precipitadas? Porque o maior perigo é que a gente viva movido por algo que nunca aconteceu. Você não acredita nisso? Todos nós achamos que a nossa dor é a maior dor do mundo. Todos nós, quando temos problemas, achamos que o nosso problema é maior de todos. Agora, pare um instante e olhe ao seu redor e tente observar pessoas que estão sofrendo pela mesma situação que você. E talvez você vai perceber que muito da sua opinião e das suas malditas lembranças sobre o que aconteceu com você não são tão graves quando você começa a observar pessoas que estão logo ao seu lado, passando por coisas que você está passando. Conte sua história para alguém, e você vai perceber que talvez suas malditas lembranças, das dores, dos traumas, não são tão cruéis como parecem ser, quando você se depara com o sofrimento de outras pessoas. Porque quando você está num quarto de hospital, internado, você tem que lembrar, em alguns andares acima, há pessoas entubadas na UTI. Se você não guardar seu coração, você vai começar a pronunciar coisas que talvez não sejam reais, dramas que não sejam reais, fazendo você tomar atitudes que não sejam reais. É por isso que a vida e a morte estão no poder da língua. Você já ouviu alguém dizendo: eu não posso fazer isso, porque toda vez que eu faço isso eu me lembro de algo que aconteceu comigo e eu travo. Não, eu vou até ajudar, mas eu vou ajudar até aqui, porque daqui em diante, fazer o que está aqui em diante, isso me traz lembranças de uma fase que eu quero esquecer. Então eu me limito a ficar aqui. Conta comigo, mas até a página 20, porque a partir da 21 eu tenho lembranças. Eu vou começar um relacionamento novo, mas no primeiro encontro eu já digo para aquela pessoa: olha, nós vamos namorar, mas não me trata assim, não fala assim comigo, porque eu tenho lembranças.
Olha, eu vou entrar numa empresa, mas tomara que o meu chefe não me trate daquele jeito, porque eu tenho lembranças. Olha, eu não posso ser diferente. Pastor, eu estou entrando aqui na Lírio, e eu estou assistindo os seus cultos, mas vai devagar comigo. Não me cobra muita coisa não, deixa eu no meu tempo, deixa eu reagir ao meu tempo, tenha paciência, deixa eu ir com calma, porque eu sou uma pessoa complicada, eu tenho lembranças de histórias, eu tenho lembranças, e é por isso que eu não consigo chegar mais longe, porque eu tenho lembranças. É por isso que eu não consigo terminar uma faculdade, porque eu tenho lembranças. É por isso que eu não consigo empreender na vida, porque eu tenho lembranças. É por isso que eu não consigo mudar de casa, porque eu tenho lembranças. Eu tenho lembranças, malditas lembranças, que me amarram numa fase. Fases nunca deveriam ficar, fases deveriam passar. O outono vem e passa, a primavera vem e passa, o verão vem e passa, porque a finalidade deles é justamente isso: passar e deixar uma marca. Passar, o verão vem e deixa uma marca, o inverno vem e deixa uma marca. Agora o inverno constante destrói tudo. Um verão constante destrói tudo, destrói a colheita, destrói a plantação, desregula o ecossistema, porque fases têm que vir e passar. Mas o que as malditas lembranças fazem conosco? Elas nos seguram numa fase, e eu abro a minha boca cheia de dente para dizer: eu não posso fazer isso porque eu me lembro. Não conta comigo porque eu me lembro. Eu não posso ir tão longe porque eu me lembro. Mas pense, será que tudo que a gente se lembra é real? Será que tudo aquilo que eu me lembro, essas malditas lembranças que não me curam, essas malditas lembranças que não resolvem o meu problema de hoje, elas apenas me colocam para sentar numa poltrona da vida e me dão um conforto, segurando uma fase desgraçada que não resolve nada, que não cura nada, que não explica nada. Ela simplesmente me deixa repousar no fracasso. E aí qualquer pessoa que vem dizer: cresça, desenvolva, vá adiante, você abre a boca e diga: não fale comigo porque eu tenho uma lembrança. Eu vou te contar do que eu lembro. Eu vou te contar do que aconteceu comigo. Eu vou te contar, eu tenho uma lembrança. Calma, não é assim, não está vendo essa cartela de remédios? Não me julgue não, porque eu tenho uma lembrança. É por isso que tem tanto. Nossa, por que você toma tanto remédio? Porque eu tenho uma lembrança. Por que você é tão fresquinho? Por que você é tão cristal? Por que você é tão machucadinho? Porque eu tenho uma história. Eu vou te contar a minha lembrança. Mas e se essa lembrança não é o que Deus quer que eu veja? Em João capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz de um homem que tinha uma lembrança maldita. Em João 5, 6 diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, Senhor, eu não tenho ninguém, meu Deus, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega diante de mim. Jesus olhou para um homem que está há 38 anos na miséria, há 38 anos com uma vida desgraçada, e Jesus diz: você quer ser curado? Você quer viver? Você quer fazer o que você não fez durante 38 anos? Você quer sentir o que você não sentiu há 38 anos? Você quer ter uma experiência, você quer ter uma sensação que há 38 anos você não sente? Você quer vida nova, você quer ver a vida por uma nova perspectiva. Uma coisa é ver a vida no chão, outra coisa é ver a vida em pé. Você quer ser curado? E o que ele diz? Ele fala a lembrança maldita. Qual a lembrança que ele tem durante 38 anos? Eu não tenho quem me coloque no tanque. O autor da vida está na frente dele.
o curador de todas as coisas, o primeiro e o último, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, está na frente dele, na frente de um homem parado numa fase, na frente de um homem há 38 anos estacionado, e Jesus está dizendo: você quer ser curado? É uma pergunta que exige uma resposta simples, mas há uma lembrança do quanto eu não consigo, do quanto a vida é dura, do quanto as pessoas não me ajudam, do quanto eu não sou rápido, do quanto eu não sou ágil, do quanto eu não sou inteligente, do quanto eu não passei na prova, do quanto eu tentei vestibular e não foi possível, do quanto eu não dei certo em igreja nenhuma, do quanto eu não dei certo em relacionamento nenhum, do quanto eu sou um fraco. E eu digo para aquele que pode me curar, eu digo para a experiência que pode mudar a minha vida, eu digo para o Jesus que pode fazer todo um passado de 38 anos acabar agora. Eu digo: eu não tenho que me ponha no tanque, porque é isso que ele lembra. Quando ele lembra do porquê ele não vence, quando ele lembra do porquê ele não é feliz, quando ele lembra do porquê ele não é melhor, ele tem uma resposta: eu lembro que ninguém me põe no tanque. Do que você lembra? Quando você vê que a vida poderia melhorar, quando você vê que poderia ser feliz, o que você lembra? Que você olha para essa vida nova e você fala: não fale comigo, não fale comigo, porque você não sabe do que eu me lembro. Você não sabe, eu me lembro daquela pessoa que me traiu, eu me lembro das injustiças profissionais que eu sofri, eu me lembro das igrejas que eu passei e fui desvalorizado, jogado de canto. Então não me cobre, não me pergunte se eu quero ser curado, não me pergunte se eu quero. É lógico que eu quero, mas eu não tenho. Olha, depois do que fizeram comigo, depois daquela traição, depois daquele abandono, é lógico que eu queria, mas como que eu vou ser curado se não tem quem me coloque no tanque? Como que eu vou ser curado se não tem homem que presta? Como que eu vou ser curado se todos patrão capitalista explora? Como que eu vou ser curado se todo pastor é igual? Como é que eu vou ser curado? Qual é a sua lembrança maldita que faz você olhar para Cristo, o Espírito Santo, e você olhar para Deus e dizer: eu não consigo ser curado porque eu me lembro? Quando Jesus pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Ele está dizendo: não é minha vontade ficar assim, não é minha vontade ficar no chão, mas toda vez que eu me preparo para entrar na água, ninguém me ajuda. Qual é a falta de ajuda que você não tem? Qual é a falta de apoio? Qual é a incompreensão das pessoas? Qual é a maldita lembrança que você tem, que você usa para dizer: é por isso que eu não tenho uma vida nova, é por isso que eu não venço na vida, é por isso que eu não dou certo em lugar algum, é por isso, é por isso, é por isso, é por isso, é por isso que eu não paro em empresa nenhuma, é por isso que nenhum namoro meu dá certo, é por isso que eu não consigo ficar firme na igreja, é por isso que eu não largo a cachaça, é por isso que eu caio nas drogas, é por isso, eu até quero, viu? Jesus, eu até queria andar, eu até queria ter uma vida nova, eu até queria ser livre, eu até queria vencer, eu até queria ser feliz, eu até queria ser um homem direito, mas toda vez que eu quero, acontece algo, eu me lembro de algo. É uma maldita lembrança, é uma maldita lembrança, tão maldita, que faz a voz de Jesus se parecer com nada. Ele não está falando com Pedro, ele não está falando com o Diego, ele não está falando com João, ele não está falando com Judas, é Jesus que está ali. 38 anos, é muito tempo. 38 anos, é mais tempo do que a minha vida, eu tenho 37. 38 anos é tempo demais para estar no mesmo lugar, esperando algo, culpando algo. 38 anos sem resolver um problema. E talvez você não esteja há 38 anos, mas esteja há 10, há 15, há 20. Vem à igreja, assiste um culto, mas toda vez que há um desafio para sair dessa caverna, para mudar de vida, você diz: eu até queria,
Eu até queria, viu, pastor? Essa palavra é bonita, mas você não sabe como foi duro até aqui. Você não sabe que eu tive que engolir de sapo até aqui. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história, e você vai entender por que eu choro desse jeito, por que eu estou sempre pelos cantos abatido. É que você não sabe do que eu lembro. Mas a pergunta que fica é: o que essa maldita lembrança vai fazer de bom para mim? A única coisa que uma maldita lembrança faz é me paralisar numa fase e me rebelar à voz de Deus, me chamando para algo novo. Meu Deus, 28, 38 anos. Esse homem poderia ter rolado no chão. Esse homem poderia ter feito um carrinho de rolemã. Esse homem poderia, mas 38 anos ele ficou sentado, inerte, atrofiado, tudo graças a uma maldita lembrança. A alma dele dizia: eu não melhoro de vida porque não tem quem me ajude. Eu não melhoro de vida porque não tem quem me ajude. Eu não sou curado porque não tem quem me ajude. Eu não sou feliz porque nenhum relacionamento os homens não prestam. Eu não melhoro de vida porque eu sou injustiçado. Eu não melhoro de vida porque todo mundo teve um pai decente e eu não tive. Todo mundo teve um bom casamento e eu não tive. Tá vendo? Não me cobrem, não me cobrem. Eu tenho uma lembrança maldita. É isso, tá vendo? É isso, gente. Agora eu consegui analisar minha vida. Agora eu consegui entender por que eu tenho depressão. Agora eu consegui entender porque eu sou uma pessoa que chora fácil. Tá vendo? Tá aqui, ó. Agora, o que essa maldita lembrança pode te ajudar? Ela explica. Sim, ela explica porque 38 anos você está ali. Só que são 38 anos sem vencer. Eu não quero ter uma lembrança que explica porque eu fracassei. Eu não quero ter uma história que explica porque eu me sou um derrotado. Eu não quero ter uma lembrança que explica para todo mundo por que toda vez eu tento suicídio. Eu não quero. E tem pessoas que escrevem um livro. Sabe o que eu entendo? Não foi a deficiência que paralisou esse homem. Não foi a ausência de movimento nas pernas que fez esse homem ficar no chão. Não. Mas foi a maldita lembrança que ele colocou na cabeça, que todos os dias, quando ele tinha uma oportunidade de vencer, a lembrança dizia: você não tem quem te ajude, você não tem quem te ajude, você não tem quem te coloque no tanque, você não tem quem te ajude. E passa um ano e você não tem quem te ajude, e passa 2 anos, e passa 3 anos e você não tem quem te ajude, e passa 15 anos e você não tem quem te ajude, e passa 25 anos e você não tem quem te ajude, e passa 29 e não tem quem te ajude, e passa 30, 36, 38 anos, e aí vem Jesus. Você quer sair daqui? Eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem me ajude. Malditas lembranças fechando a oportunidade do novo. Malditas lembranças interrompendo caminhos. Porque eu só sei lembrado porque fracassei. Eu só sei lembrar que ninguém me ajuda. Eu repito, não são as suas deficiências, não é a falta de dinheiro, não é o pai, a mãe que você teve, não é a igreja que você congrega, não é a maldade das pessoas. Não. São as malditas lembranças que seguram os invernos. Será que não é tempo de você consertar as lembranças? Será que não é tempo de você parar de dar poder a essa história desgraçada que explica tudo, mas não resolve nada? Ai, pastor, minha vida daria um livro. Mas para onde você está indo? Para onde sua casa está indo? Para
para onde seu casamento está indo, para onde teu marido está indo. Será que não está na hora de parar de dar justificativa para as pessoas? Quando alguém te cobra, por que você é infeliz? E logo você tira a história do livro e diz: está aqui, ó, é por isso que eu sou infeliz. Por que você é revoltado? Calma que eu te conto. É por isso aqui que eu sou revoltado. Por que você desanima fácil? Calma, deixa eu abrir a gaveta aqui. Ó, leia aqui, ó, página 20, linha 10. Está aqui, ó. É por isso. E resolve o quê? É por isso que você conta para dizer por que a tua casa não serve mais a Deus? Qual é a história que você aprendeu a contar do porquê tua família desviou? Do porquê você perdeu a paixão por Deus? Qual é a lembrança que você tem? A mesma ladainha por anos. E isso te leva ao quê? Sonhos adiados, o tempo jogado no lixo, tudo porque eu coloquei numa lembrança maldita. A resposta do porquê eu sou um fracasso, do porquê minha vida não dá certo, do porquê eu não consigo sorrir como as outras pessoas, do porquê eu não sou um jovem tão feliz como os outros jovens, do porquê eu não sou tão bem sucedido, porque eu tenho uma lembrança: eu não tenho quem me ponha no tanque. É por isso que eu estou 38 anos aqui, e nem na frente de Jesus. Todo mundo diz: você pode. A pregação diz: você pode. A Bíblia diz: você pode. Deus diz: você pode. E você diz: não posso, porque eu tenho uma história. Jesus diz: eu posso mudar a tua vida. A palavra de Deus diz: eu posso fazer nova todas as coisas. E você diz: não posso, porque eu tenho uma história, porque eu tenho uma lembrança. Que desgraça! Como Satanás tem colocado pessoas debaixo de um jugo maldito. 38 anos e Jesus vai ali dizendo: você quer? Vamos, meu amigo, eu estou aqui. Vamos apagar esses 38 anos. Vamos apagar esse sofrimento. Vamos apagar. Você vai sair daqui, você vai correr, você vai pular, você vai dançar. Eu vou fazer tudo novo. Esquece as humilhações, esquece os abandonos, esquece as pessoas que você contou e te deixaram. A partir de agora vai ser tudo novo. Você topa? Você quer ser curado? Você topa? E ele olha para Jesus e fala: não tem que me coloque no tanque. Ele não consegue dizer quero. Ele não consegue dizer quero. Ele não consegue dizer quero uma vida nova. Quero sim, quero voltar a sonhar, quero voltar a ser feliz. Eu quero, mesmo depois de 38 anos de luta, eu quero. Não! Mas a mesma Bíblia conta a história de uma mulher que não ficou 38 anos, mas ficou 12. Mas diferente dos 38 anos do paralítico no chão, ela ficou 12 anos tendo hemorragia. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi até ela como foi diante do paralítico. Ela estava em casa sozinha, depois de ter desfeito de todo o seu patrimônio, atrás de uma cura que não alcançou. Não há médico, não há hospital, não há farmácia, não há prescrição, não há remédio, não há medicação. Ela não tem como correr para o hospital porque ela está desenganada. Ela não pode correr para a igreja porque uma mulher que tem hemorragia é considerada naquela época como uma mulher impura. O hospital não ajuda ela. A religião não ajuda ela porque ela é impura, ninguém pode tocar, ela é um problema.
ninguém podia tocar numa mulher com hemorragias constantes. Então ela está ali, a religião não ajuda, os remédios não ajudam, o patrimônio dela acabou. Mas em Marcos capítulo 5, versículo 28, diz o texto: porque pensava, ela não leu, ela não ouviu, porque ela pensava. 12 anos sangrando, porque pensava: se tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. 12 anos sangrando, mas agora ela constrói uma história nova, uma ideia nova, um pensamento novo. Aquele paralítico disse para Jesus: eu não posso ser curado porque ninguém me coloca no tanque, eu tenho uma história. Mas agora essa mulher diz: a minha história é 12 anos sangrando, mas se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Ela está dizendo: se eu tão somente conseguir alcançar algo à minha frente, se eu tão somente der alguns passos, a minha vida muda. Você só precisa dar alguns passos, meu irmão. Você só precisa deixar essa lembrança maldita de lado e dizer: se eu tão somente adorar, se eu tão somente me permitir dar alguns passos, dar alguns toques, a minha vida muda. No meio de uma história de drama, ela muda a história dela dizendo: se eu apenas, os remédios já não ajudam, a religião não ajuda, e ela resolve a vida dela dizendo para ela mesma, ela olha no espelho e diz para ela mesma: se eu apenas, hoje é uma noite para você entender que as verdades que você carrega podem ser mentirosas. E se eu apenas adorar, se eu apenas der alguns passos de fé, se eu apenas andar como um homem curado, se eu apenas parar de chorar, se eu apenas me permitir fazer novas amizades, se eu apenas me permitir a dizer que eu posso restabelecer a minha dignidade, se eu apenas crer em Jesus, se eu apenas dizem que eu tenho que ir para grandes clínicas, dizem que eu tenho que fazer grandes tratamentos, mas talvez é só um se eu apenas abrir mão dessas malditas lembranças, e ao invés de ficar contando o tempo todo o porquê eu sou desgraçado, o porquê eu errei na vida, o porquê que eu não dou sorte, se eu apenas parar de contar essa mesma história, que faz as pessoas não me confrontarem, ninguém me cobra depois de ouvir minha história, ninguém me cobra porque depois de ouvir minha história é tão triste, é tão deprimente, ninguém me cobra força, pastor, ninguém me cobra coragem, e se você me cobrar coragem, pastor, eu vou te contar minha história, e eu te garanto que nunca mais você vai me cobrar nada. Mas não é isso que cura. Se eu somente tocar. No original, em grego, quando ela diz: se eu apenas tocar, porque pensava. No original, não é porque pensava. No original ela disse a si mesma. Aquela mulher sozinha disse a si mesma: se eu tocar. Significa que ela disse para ela: estou sangrando, minhas lembranças são malditas, lembro do desprezo da religião, lembro do desprezo dos médicos, lembro de vender cada um dos meus bens. Mas ela diz para si mesma: se eu tocar, eu serei curada. Você não consegue deletar a sua história antiga até que tenha iniciado a escrita de uma história nova. Você não consegue mudar o rumo da sua vida até que esteja falando de uma história nova.
Você não consegue viver uma nova fase com Deus até que você esteja falando dessa nova fase com Deus. E ela disse a si mesma, ainda sangrando, ainda debilitada, ainda desprezada: se eu tão somente sair de casa e tocar em Jesus, eu ficarei curada. Quantas vezes ela saiu de casa e voltou doente? Quantas vezes ela saiu de casa sangrando e voltou sangrando? Mas mesmo tendo milhares de lembranças malditas, nenhuma lembrança a impediu de escrever uma nova história. E até que você tenha coragem de dizer a si mesmo, não o que aconteceu, não o que fizeram com você, mas até que você tenha coragem de dizer a si mesmo aquilo que vai acontecer, aquilo que pode acontecer, aquilo que Jesus pode fazer, aquilo que Ele é poderoso para fazer, transformar, até que você tenha coragem de dizer: se eu tão somente crer, eu serei curado, os traumas vão embora, até que você consiga escrever uma nova história. A velha não vai sair. A história velha dessa mulher morre. A história antiga dizia: você tem fluxo, você está morrendo. Você tem fluxo, não encostem nela, ela é impura. Você tem fluxo, ela está quebrada, falida. Mas a história nova diz: se eu apenas tocar, eu ficarei curado. Se eu apenas tocar, se eu apenas chegar perto dele, se eu apenas puder tocar no vestido, não precisa ser no ombro não precisa ser no rosto não precisa nem ele me ver, eu apenas preciso tocar na barra do vestido dele, eu vou ser curada. Talvez seja a hora dessa história maldita acabar e você contar uma nova. Talvez seja a hora de você obter uma nova história. Por favor, deixe o Pai abrir seus olhos. Deixe Deus abrir seus olhos. Peça para Deus. Peça: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos, Senhor. Essas malditas lembranças. Ninguém te incomoda na sua família, ninguém te confronta, porque as pessoas aprenderam a te respeitar. Mas eu não quero ser respeitado porque as pessoas não querem me magoar para não me lembrar. Eu não quero que as pessoas mudem de assunto. Eu não quero ter saúde mental porque eu contei a minha história triste e todo mundo diz: olha, toma cuidado com ele, toma cuidado com ela é sensível, ele é sensível, toma cuidado. Fala baixo com ele, fala baixo, tenha paciência, porque é uma pessoa complicada. Se você souber a trajetória, quantos anos sendo humilhado, olha, tenha paciência. Eu não quero essa vida, eu não quero. Não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso, para que as pessoas tenham pena, porque eu abri minha bocona e contei minha história. Não. É por isso que Jesus diz em Mateus 7,7: pedi, se eu tão somente. Ela disse a si mesma. Olha, irmãos, tem vezes que a gente tem que dizer coisas para nós mesmos várias vezes, porque a gente tem a alma tão impregnada pelas lembranças malditas. Talvez quando veio a ideia na cabeça dela dizendo assim: se eu tocar na orla dele eu serei curada, se eu tocar na barra do vestido dele. Mas aí, porque ela tem 12 anos, talvez ela, na hora a cabeça diga: é bobagem, porque o que ela pensa é: a religião não me ama, a medicina não cuida de mim, eu não tenho família. Então talvez ela teve a primeira ideia assim: se eu tocar nele, será que eu serei curada? Mas ela teve que, na minha opinião, a Bíblia não diz isso, mas pelo original ela disse a si mesma, eu tenho certeza que ela disse várias vezes para ela. Ela disse a si mesma várias vezes: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos eu serei curada. Se eu tão somente eu serei curada. Ela abriu, ela se trocou: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos eu serei curada. Ela abriu a porta de casa, viu uma multidão, o corpo fraco, pálida, sangrando, mas a cada passo que ela dava dizia: se eu tão somente
tocar na orla dos vestidos, eu serei curada, porque eu não consigo apagar uma história velha, até que eu esteja escrevendo uma história nova. Eu não consigo apagar uma lembrança maldita, até que eu esteja escrevendo uma história nova. Eu não consigo apagar um trauma, até que eu esteja escrevendo uma história nova. Eu não consigo apagar uma decepção, até que eu esteja escrevendo uma história nova. Se eu tão somente tocar na orla deles, eu serei curado. Essa é a minha nova história. Eu vou tocar nele, eu serei curado. Essa é a minha nova história. Eu não consigo apagar uma traição, até que eu escreva uma história nova. Eu não consigo apagar um abandono, até que eu escreva uma história nova. Eu não consigo apagar uma falência na empresa, até que eu escreva uma história nova. Eu não consigo afogar uma maldita lembrança, até que eu escreva uma história nova. E eu pergunto: o que você está dizendo a si mesmo? O que você está dizendo a si mesmo que vai apagar essa história maldita? Jesus diz, Mateus 7:7: peçam e lhes serão dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ao abrir-se-vos-á. Pedir, falar, pedir. Se eu tão somente. Jesus a Bíblia é tão audaciosa que no Salmo 2, versículo 8, a Bíblia diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Peça. Não é um grito desesperado num corredor, mas é um pedido que tem foco. Não é tocar em vestido de qualquer um, não. É tocar em Jesus. Se eu tocar em Jesus, se nessa oração eu encontrar Jesus, se nesse culto eu encontrar Jesus, eu serei curado. Se eu encontrar Jesus, eu sei que se eu escrever uma história nova, eu apago a velha. Pedir, buscar é um movimento que tem esforço. Ela saiu de casa. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis, vocês me procurarão e me acharão quando me buscareis de todo o coração. Toda força não é a comodidade do controle remoto, do micro-ondas, mas é sair de casa ainda com lembranças malditas, mas eu vou dizendo a mim mesmo: se eu tão somente. O que você está falando aí? Nada não, é comigo. O que você está falando aí, rapaz? Não é nada não, é comigo. Se eu tão somente tocar na orla dos vestidos, eu serei curada. O que você está? Nada não, se eu tão somente, porque eu sei que eu só vou conseguir apagar uma maldita lembrança se eu escrever uma história nova. Se eu tão somente ficar firme na presença de Deus, eu vou voltar a ter um relacionamento sadio. Se eu tão somente. Deus está falando com gente aí. Deus está falando: busque. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Do que eu mais acho lindo é o terceiro. É bonito pedir, é bonito procurar, mas o mais bonito de tudo é bater. Sabe por quê? Porque você só bate numa porta quando você tem certeza que tem alguém atrás dela. Você só bate numa porta quando você sabe que atrás dela tem alguém que pode abri-la. Pedi, buscai, batei e abri-se-vos-á. Irmão, até o inferno tem porta, quem dirá o céu? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Se até o inferno tem porta, o céu também tem, a cura também tem. Eu encerro dizendo, Isaías 45, do 1 ao 3: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza. Aleluia, aleluia. Para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, aplainarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro.
Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu, o Senhor, sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. O labirinto que você está tem uma porta. As lembranças malditas que te prenderam há uma porta de saída desse lugar. Seja qual for a situação que você está vivendo, tem uma porta. Tem uma porta para sair, tem uma porta, e a porta é Jesus. É Jesus. Mas até que você esteja escrevendo uma história nova, as malditas lembranças não vão sair. Essa prisão que você está, há uma porta. Essa angústia, há uma porta. Essa dor, há uma porta. Há uma porta, há uma porta para esse universo, há uma porta, até o inferno tem porta. É uma porta. Você quer ser curado? Não diga o que fizeram com você. Não diga o que você sofreu. Diga apenas: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu quero ser feliz. Sim, Senhor, eu quero minha família de volta. Sim, Senhor, eu quero minha família no altar. A resposta é tão simples quanto a pergunta. Você quer ser curado? Responda sim. Não responda o que aconteceu. Não responda o que você lembra. Só diga o que Jesus está perguntando. Quer vida nova? Quer poder? Quer unção? Não importa o que aconteceu, não importa. Apenas responda a pergunta. Espírito Santo, Espírito Santo, responda a pergunta, meu irmão. Você quer conversar comigo para explicar a tua história? Quer escrever um livro? Escreva depois de vencer. O que você está contando? Por que tem que pegar leve com você? Por que você se orgulha de ser o dodói? O que isso está mudando na sua vida? O que? Você quer ser tratado como um doente na sua família? Você quer ser tratado como uma pessoa doente mental? Mas pastor, o senhor não sabe, foi grave. E o que isso muda? Jesus está dizendo que quer ser curado, quer largar essa história desgraçada. Você escolhe. Se você quer ficar mais 38 anos rastejando, repetindo como um papagaio o porquê você é um desgraçado na vida, ou se você apenas responde a pergunta mais simples: quer ser curado? Sim. Essa é a nova história que vai apagar a maldita lembrança. A nova história é: se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu só tão somente vou para esse culto hoje, serei curado na hora do louvor. Eu estou aqui nesse hospital há tantos meses, mas nesta noite eu vou glorificar o nome de Jesus no meio dessa maca. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, vários relacionamentos. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên ngao, thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tắm than ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai
rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm vào, mệt không say bằng câu đưa tình, từng giọt nước mắt hối ven. Phải chờ người đứng bên hiên áo, từng em bay hồn tan ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, thế tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong số duyên mình không cần, mang theo bao điều lưu luyến. Os meus deram errado, mas se tão somente eu encontrar um homem de Deus agora eu farei tudo diferente. E agora eu provarei do amor de Deus, agora eu provarei da fidelidade de Deus. Se eu tão somente, você não vive uma história nova até escrever uma.